Bom dia, galera. E aí, tudo bem? Então, agora fechando o primeiro bimestre, né? É o último videozinho nosso. Hoje vai ser sobre a formação constelação de cidades e estados. Então, é Grécia. Lembrando que vai ter mais o formuláriozinho que você tem que preencher para a gente concluir os nossos conteúdos, né? Então, vai ter mais um linkzinho embaixo desse vídeo e ali vocês preenchem certinho como que vai ficar as respostas, né? Provavelmente esse vai ter umas 2 questões, é pouca coisa, e a gente consegue fechar essa unidade 1, a apostila 1. Então lembrando que são revisões, né? São só revisõezinhas, vocês continuam acompanhando pela Positivo mesmo, as aulas do Positivo, da SPI, e a gente faz uma revisãozinha aqui e mais as conversas que a gente tem na live também, que a gente tira algumas dúvidas e faz algumas explicações sobre os temas, tá? Então ali, quando a gente fala em Grécia, né, formação das cidades e constelação das cidades e estados, friozinho aqui hoje. Então tem uma formação do mundo grego. Quando a gente fala formação do mundo grego, vocês podem acompanhar aqui pelo CA, tá? Vamos lá no CA. Pode acompanhar pelo CA, fica mais fácil para vocês. Eu achei melhor de fazer porque o CA é mais resumido e fica mais fácil para a gente acompanhar. Então, ali, a civilização cretense é o apogeu do século XX, né, antes de Cristo. Então, ali, alto grau de desenvolvimento tecnológico e cultural, principalmente na navegação, na escrita e na arquitetura. Grande influência na Península Balcânica, tamanha grandiosidade deu origem ao mito Minotauro. O mito do Minotauro que eu falei para vocês também lá, do labirinto, né, do Minotauro, que a gente conversou na live essa semana, que dentro da mitologia grega, tá? O Minotauro também é um deles. Então, que daí Teseu foi lá, né, no labirinto, com o novelo de lã, ele conseguiu matar o Minotauro e achou a saída, tal. Então tem toda aquela história que a gente conversou essa semana na nossa live lá. Após conquistar os cretenses, os aqueus assimilaram sua cultura e suas inovações tecnológicas. Então tudo isso aqui foram coisas que agregaram na cultura grega. Então, o cretense, né, os aqueus e assim por diante, que hoje tem essa agregação na cultura grega, vamos dizer assim. Tá? Então os povos eólios, né, e os jônios conviveram pacificamente no século XVII. A invasão dos dórios em 1508 a.C. submeteu a população da região da Grécia à servidão. Então são alguns fatores iniciais que a gente vai ter uma noção aqui. No LD está um pouquinho mais explicado, né, como a gente já trabalhou isso, e aqui no CA é um pouquinho mais resumido. Então ali tem uma linha do tempo, né, uma tabelinha da linha do tempo da Grécia Antiga, com suas datas, civilização greco-micênica, século X a.C. e assim por diante. Aqui temos a formação de cidades e estados gregas. Então as cidades, a união de tribos formou as cidades. Então, como a gente falou, todo aquele processo que vem da pré-história, as pessoas foram se fixando, virando sedentários e assim por diante. Então, na beira dos rios, né, começou a civilização a se desenvolver, algumas tribos, algumas famílias ficaram maiores e assim por diante, foi montando cidades e civilizações em volta desses rios e assim por diante. Então, aqui a união de tribos acabou formando cidades. Tribos, a união de fráteis, né, formou tribos. Então, famílias, algum grau de parentesco, né, são essas fatas, tá bom? Então ali as fatas, necessidade de proteção fez com que os gêneros se unissem, né? Então, e ali os gêneros, pequenas comunidades ligadas por parentesco e onde o trabalho e a propriedade eram coletivos. Então, esses gêneros são
grupos familiares, com grau de parentesco nesse sentido, e a propriedade era coletiva, não tinha uma pessoa que era dona, então eles viviam de maneira coletiva, né? Utilizavam daquele espaço e do que produzisse aquela região e aquele lugar de maneira coletiva. O que mais aqui? Vamos passar para frente. Então, ali, cidades-estados gregas, é a polis, né? São cidades politicamente independentes, mas com elementos em comum, como antepassados, língua, religião e costumes. Então, ali quer dizer que as cidades elas são independentes, como eu falei para vocês na live, elas são cidades independentes, cada um tem a sua administração, cada um tem o seu exército, então a sua política do modo geral, porém elas são interligadas também, né? Porque algumas cidades, umas com as outras, têm parentes numa cidade, assim por diante, com antepassados e coisa e tal. Esse mapinha aqui são as principais cidades gregas, né? Então tem um mapinha ali localizando elas ali nesse sentido. Esse mapinha está disponível também já na apostilinha de vocês, é só vocês acompanharem lá. Não sei se eu vou pedir uma questão sobre ela, mas vocês verão. Ali tem uma tabelinha também sobre Atenas, que é uma das principais cidades, né? Grega. Então ali a localização dela, região sul da Península Balcânica, os povos formadores, principalmente dessa cidade, né? Que é o Eólios e os Jônios. Atividades econômicas, cultivo de oliveira e de videira nas colinas gerava produção de azeite e vinho, que eram comercializados na região mediterrânea. Então, as atividades, né? Então, a produção de vinho, de oliva, azeite de oliva, né? Que a oliveira é a azeitona, para quem não sabe. Então, o azeite também produz, essa oliveira também consegue produzir o azeite de oliva, que é utilizado até hoje, né? A Grécia, além de tudo isso, ela ainda produz vinho, produz esse azeite de oliva, e é uma região até hoje muito forte no turismo, que as pessoas acabam indo para conhecer um pouco dessa história, conhecer as ruínas, né? Das construções que ainda tem lá, algumas ruínas ou algumas coisas mais preservadas. Então chama muita atenção na parte turística também a Grécia hoje. Ali temos a política, temos a monarquia, a aristocracia, a tirania e democracia. Então ela é democracia porque tinha também a parte da democracia realmente, né? Onde se decidia as coisas do modo político mesmo, do modo mais democrático, assim. Então era discutido várias coisas sobre as cidades, né? Como cada uma é independente, então tinha uma certa democracia também. Sociedade, então, deixa eu ver aqui onde vou colocar. Eupatridas, né? Proprietários e descendentes dos jônios, demiurgos, pequenos agricultores, artesãos, comerciantes, metecos, estrangeiros, né? E os escravizados, que eram os prisioneiros de guerra ou por dívida. Então, quer dizer, a pessoa poderia ser um escravizado também por ela ter dívidas, no caso que ela não conseguiu sanar essas dívidas, então esse credor poderia ter essa pessoa como um escravo. E como ele era prisioneiro de guerra também, acabava perdendo uma guerra, e eles viravam escravizados também nesse período. Tá? Então tinha essas são camadas da sociedade ali. Ali fala também um pouco de Esparta, né? Então ali, antes também fala um pouco do cidadão ateniense, somente homens nascidos em Atenas e filhos de pais e mães atenienses poderiam participar das decisões políticas de Atenas. Então a gente viu que passou um pouco ali sobre a democracia de Atenas, também está na página, na mesma página 22, e algumas pessoas que faziam parte dessa democracia ali, com algumas ideias, né? Então vou voltar aqui um pouquinho só para a gente dar uma olhadinha. Então ali fala um pouquinho sobre Areopago, conselho composto de aristocratas em período de crise,
Então, no período de crise, esse conselho se reunia, né, os aristocratas, e faziam decisões sobre as necessidades das cidades. A eclésia, né, que é a assembleia do povo para discutir problemas da cidade. Então, sempre a gente tem que pensar que é gerado mais discussões sobre as cidades. Por isso essa ideia de cidades e estados. Quando a gente fala aqui desses conselhos, dessas assembleias, coisas realmente direcionadas às cidades, tá? Então ali o Boulé, formação por 500 cidadãos, analisava os projetos de lei propostos pela eclésia que é anterior. Tá? Então, conforme a proposta aqui da Assembleia do povo para discutir problemas, essa outra formação de 500 pessoas fazia análise desse projeto. E a Ilíria é Tribunal Popular de Atenas, formado por 6.000 cidadãos. Então ali já era um tribunal popular, onde eles realmente decidiam, batiam o martelo para muitas coisas, e era composto por 6.000 pessoas. Então era um grupo bem maior também. Então ele também fala somente os homens, né, que eu acabei de repetir, e ali fala um pouquinho de Esparta, que é a região, né, os povos osdórios. A atividade principal dos espartanos eram soldados, guerreiros, meninos iniciavam sua educação militar aos 7 anos, então já jovens eles tinham que começar essa ideia de militar, que era uma honra, né, que era interessante ser um militar, e assim por diante. A oligarquia, o governo de 2 reis, né, auxiliados pelo conselho e anciãos. Então a sociedade dos espartanos, descendentes dos dórios, eram voltados à vida militar e à guerra. Periecos, né? Pessoas livres que viviam na periferia das cidades e se dedicavam ao comércio. Os ilotas, população conquistada pelos espartanos e que se dedicava à agricultura. Então fala um pouco da sociedade aqui, para dar um resuminho, né, sobre Esparta, mais ou menos, como que era a composição das pessoas, dos seus povos, e as suas atividades, como que era a sociedade de um modo geral. Então eu explico um pouquinho de Esparta e Atenas também, que são as 2 principais cidades, né, desse período. Bom, gente, então é isso, tá? É mais uma pinceladinha, mais ou menos, sobre a Grécia, né? E a gente tem que pensar que a Grécia de hoje, né, como a gente falou, é uma Grécia muito moderna e tal, mas ela trouxe para o mundo uma ideia muito interessante, principalmente da parte da democracia, nessa parte das cidades-estados. Como eu comentei em aula, lembra que eu falava que, como se fosse cada cidade nossa aqui, né, se Curitiba fosse independente, se Colombo fosse independente, então elas só são um reino, mas ao mesmo tempo cada cidade escolhe a sua política, tem as suas decisões e não tem um único líder, um único governante. Então cada cidade tem as suas escolhas. Então essas contribuições cultural, né, que teve também, que a Grécia contribuiu muito para isso, na cultura, na alimentação, nas atividades, no esporte. Então são várias coisas assim que você tem toda essa contribuição da Grécia, tá? A gente vai falar para frente mais algumas coisas, mas num outro momento. Por hoje é só, então esse videozinho é bem curtinho mesmo, tá? É só para vocês terem uma noçãozinha, que a gente já falou na live, né? Eu acho que na live foi 30 minutos, foi bem mais extenso, assim, nosso bate-papo com relação a ela. E preenche o formuláriozinho, tá? Qualquer coisa, só chamar no inbox, professores de conversa ou no grupo mesmo, beleza? Um abração e até mais.